o maior e um dos mais respeitados jornais do mundo na área econômica era brasileiro. A Gazeta Mercantil. A Gazeta Mercantil era lida em Wall Street, a Gazeta Mercantil era lida na City de Londres, na América Latina era uma referência. E no Brasil, no Brasil não tinha um empresário, um banqueiro, um investidor que não acordasse e primeiro lesse a Gazeta Mercantil. Esse jornal, tão importante para o mundo dos negócios, para os investimentos e para as finanças, foi criado, feito por um militante comunista. Hoje, a gente abre a série Joias do Jornalismo com a conversa com Roberto Miller, comunista, militante comunista e idealizador, formulador e criador da Gazeta Mercantil, um jornal que fez história e era muito respeitado em todo o mundo do negócio, aqui no Brasil e no exterior. Eu fui o primeiro jornalista que criou um jornal com especializações. Tinha editor de finanças, editor de indústria, editor de agricultura. E cada vez que uma área crescia, eu criava uma editoria. Você tinha um político de direita, conservador, que tinha um jornal. E ele monta um jornal cheio de comunistas. E esses comunistas fazem do jornal o jornal mais respeitado na América Latina nessa área de economia. Eu comecei a encher de comunista. Primeiro, não era para dar opinião. Jornalista não tem que dar opinião, tem que perguntar o que está acontecendo. E a opinião é do leitor. E naquela época, mano, não tinha ninguém que você conhecesse, fosse empresário, fosse o que fosse, que não tinha algum conhecido, um parente, preso, fugido, morto. Então, havia uma atmosfera contra aquilo que estava acontecendo, né? Primeiro, te dizer que trabalhar no governo Sarney, na época o governo era muito, falavam mal dele e tal. Eu acho que a história já começa a fazer justiça a ele. O Lula não é o PT, o Lula é mais que o PT. Eu acho que ele era gênio. Tem que admitir que esse cara é um gênio. Porque ninguém com essa biografia chega onde ele chegou, se não for uma inteligência privilegiada e tal, independentemente do que se ache dele. E você acha que qual é o risco do governo Lula não dar certo? Corre, se tiver essa taxa de juros, não vai dar certo. Se for empresário, Mara, que vai investir com uma taxa de juros de 13 e pouco por cento. Miller, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa conversa. Como eu falei, a Gazeta Mercantil... Miller, os negócios eram fechados com a taxa de câmbio da Gazeta Mercantil. As cotações que saíam na Gazeta Mercantil equivaliam. Enfim, num mundo em que não tinha internet, o pessoal na City de Londres, em Wall Street, esperava a Gazeta Mercantil para ver a Gazeta Mercantil. No Brasil inteiro, foi o primeiro jornal que era rodado no Brasil inteiro, né? Porque tinha... Eram 7 plantas, né, para rodar. Enfim... Era um grande jornal, reconhecidamente, até hoje, enfim, tem muita gente que sente muitas saudades. E hoje, no país, não tem um jornal como era a Gazeta Mercantil na área econômica. Que falta faz para o mundo financeiro e econômico uma bíblia como era a Gazeta Mercantil, a tamanha confiança que ela inspirava nos seus leitores. Primeiro, muito obrigado por você ter se lembrado desse velho jornalista para conversar com você, inaugurar essa série. É uma alegria para mim estar revendo você no ambiente de trabalho que nós desfrutamos juntos, não é? Eu sou cria da Gazeta Mercantil, porque eu comecei no jornalismo econômico na Gazeta Mercantil. A Gazeta Mercantil, ela foi a confluência de uma série de fatores favoráveis, né? Primeiro, a audácia, a ousadia do Dr. Herbert Levy, um político conservador, mas naquele tempo se fazia conservador mesmo, não um radical de direita, eram democratas, e com o velho comunista que era
democrata, porque quando eu entrei no Partido Comunista, eu entrei porque a proposta era o governo, nós lutaríamos por um governo nacionalista e democrático. Então, essa coisa antes e tal, eu não participei disso. E eu sempre fui muito nacionalista, não nesse sentido que tem agora aí, porque eu gosto muito do meu país, acho que ele é injustiçado no conceito internacional. Mas voltando. Quer dizer, a Gazeta é o resultado dessa... Isso é uma coisa tão incrível, Miller, nos dias de hoje, porque é resultado de um político conservador com um militante comunista. No mundo de hoje, e com essa polarização, com esses ataques e tal, isso era algo impensável e deu muito certo. Se você soubesse da excelência que eu tinha em relação com o Dr. Ebert e com o filho dele, que tomou conta do jornal, Luiz Fernando Levi, o Dr. Ebert e seu filho, Luiz Fernando, eram democratas. Democrata mesmo. E ele nem o Luiz Fernando opôs nenhuma restrição a que eu fosse convidado. E eu até me lembro, eu disse, olha, eu posso fazer tudo o que eu tenho na cabeça. Ele disse que pode, eu não acreditei, porque não era assim, né? Eles prometiam, não cumpriam, a gente ia trabalhando e tal. E aí eu falei, mas por que eu tenho um jornal na cabeça? E eu tinha mesmo, que eu aprendi também de uma confluência de fatores positivos. Eu fui editor de economia da Folha e a editoria cresceu muito no período que eu estava lá. Óbvio que eu sabia que não era por minha causa. O mercado cresceu, a demanda de informações financeiras e econômicas cresceu muito, seja porque havia censura política, por causa do golpe e tal, seja porque realmente está se criando uma demanda grande de informações financeiras e econômicas. O país estava mal ou bem se industrializando e tudo. Eu sabia que não era por minha causa, era por causa... E também porque eu tive a sorte, o privilégio de aprender com o Cláudio Abramo. Esse era o melhor de todos. Um sábio, um grande... Eu fiquei amigo dele, tenho a honra de lembrar minha amizade com ele. Herdei uma bengala dele. E o Cláudio era um jornalista magnífico, um homem bonito, charmoso, corajoso, e sabia tudo do jornal. Já visto que ele fez a reforma do Estado e depois fez a reforma da Folha. Essa eu acompanhei muito do lado dele. Bom, então juntaram-se esses fatores e eu tinha essa coisa na cabeça. E as minhas convicções, né, que tinha um jornal na cabeça que decorria da minha percepção de que do jeito que a Folha cobria, não satisfazia os leitores, né, porque eles queriam uma coisa especializada, uma coisa mais bem informada, mas não podia ser aquela coisa que o jornalista saía do aeroporto, entrevistava o Pelé, entrevistava um banqueiro, e não sabia direito o que ele perguntava para cada um, né? Então eu sabia que precisava especializar. Então a Gazeta foi criada assim, a inspiração do Cláudio Abramo, a minha percepção de que havia essa demanda reprimida e o desejo forte de atender essa demanda, criando especializações. Então, eu fui o primeiro jornalista que criou um jornal com especializações. Tinha editor de finanças, editor de indústria, editor de agricultura. E cada vez que uma área crescia, eu criava uma editoria. Então, vocês todas lembram, né? Vocês eram jornalistas da editoria tal. Da editoria tal. Na editoria, a gente tinha área que a gente cobria, porque eu trabalhei na editoria de investimentos e a primeira coisa, eu era setorizada em dívida externa. Então, eu tinha que entender de leilão de conversão de dívida, menina. Eu não vou esquecer disso nunca, porque eu trabalhava... não trabalhava ainda nessa área econômica tão especializada. Eu trabalhava na Isto É, quando fui chamada para ir para a Gazeta Mercantil, mas estava no começo do jornalismo. E o Molina me chama e fala assim, não, você vai cobrir leilão de conversão de dívida externa. Eu olhei assim,
Que raio é isso de leilão de coleção? Não, vocês tiveram sorte, eu tive sorte, e aí o jornal teve sorte também, de ter a participação forte do Molina, que é, sem dúvida, um dos melhores jornalistas do Brasil, meu querido amigo, e devo muito a ele, porque o Molina e eu nos conhecemos na Folha. Isso é uma outra história. Eu devo mesmo a ele, porque eu tinha saído eu fiquei preso no navio Raul Soares, né? É verdade, é verdade. E aí, quando eu fui para a Folha, cheguei lá, eu ia ser... Eu estava meio... Preso no navio Raul Soares, que era uma prisão ainda no regime militar, né? No regime militar. Eu trabalhava na COSIPA. Preso político, exatamente. Eu sou químico. É verdade, né? Eu sou químico metalurgista. Eu estava trabalhando na COSIPA, em Cubatão, em Piaçaguera, né? Na Baixada Santista, que era aquele caldeirão de reivindicações portuários, metalúrgicos, petroquímicos. Tudo concentrava na Baixada Santista e era fortemente politizada, muito forte e tudo. E aí eu fui preso, quando eu saí do navio, eu acabei arrumando um empreguinho na Folha por causa do Cláudio Abramo, que ele estava chegando lá e contaram para ele, eu fui lá me despedir, porque demitiram todos os novatos, e contaram para ele, eu não sabia quem era o Cláudio Abramo. E esse episódio, se eu puder contar, eu vou contar, é muito engraçado. E eu via lá naquela mesa, a redação da Folha era enorme, e tinha uma mesa enorme, onde ficava um cara que eu achava que era o chefe, pelo tamanho da mesa, e pela figura do Cláudio, né? Figura impoluta, enfim. E eu fui me despedir das pessoas, triste, porque por muito custo eu arrumei um empreguinho, né? Nesse período que eu fiquei lá, o Molina, eu estava meio goiaba, sabe? Ele punha o meu nome nas matérias que preparava. Ele nega até hoje, mas eu soube disso depois com segurança. Senão teria sido demitido antes. Mas eu sei que eu cheguei lá e fui me despedir do Molina, do Roberto Somodi, que era o editor, e o sujeito grandão, alto, forte, bonito, estava naquela mesona, eu falei, é o chefe. E estava bravo com ele, porque estava me demitindo, ele estava chegando. Aí ele me disse, vem cá. Eu fiquei, está me mandando embora e ainda vem aí, chama desse jeito. Aí eu fui lá, ele disse, o que aconteceu? E eu, tolo, disse, isso é coisa pessoal, não tenho que explicar para o senhor. Ele disse, você sabe com o que você está falando? Eu disse, não, senhor. Como é que você quer ser jornalista e não conhece o Cláudio Abramo? Ele disse. Aí ele falou, não, meu filho, o que fizeram com você? Falei, quem? Aqueles canalhas, torturaram você? Ele disse, não torturaram. Fisicamente, não. Ele disse, então, o que aconteceu? Eu contei rapidamente para ele. Ele falou, pegou um telegrama, vai lá fazer isso aqui. Aí que eu vi que eu estava readmitido. E eu comecei lá a fazer, o Molina me ajudava. E fiquei grande amigo dele desde essa época. Então, eu fico divagando, porque são muitas histórias. Mas a Gazeta foi um pouco cria dessas influências que eu tive e das minhas convicções, né? Sejam jornalísticas, que decorriam do Cláudio, da minha experiência na editoria de economia. E como o Dr. Herbert era esse homem... democrata, e o filho dele também, eu tinha uma combinação com eles, logo que eu cheguei, que eu podia convidar quem eu quisesse. Tá bom. Eu comecei o Enchide Comunista. Você deve me lembrar, né? É verdade. A redação estava cheia. É verdade. Armênio, por exemplo. Hein? Armênio Guedes. Armênio Guedes. Segurança do Prestes, né? Aloísio Santos. Enfim, tinha
E eles nunca me disseram nada. A única coisa que tentaram dizer, tinha um superintendente na época, boa pessoa, tudo, mas muito conservador, e ele, eu tinha dinheiro no caixa do orçamento e eu contratava. E os comunistas eram bons, competentes e tudo, e leais, corretos. Aí, e meus companheiros, né? Mas contratava liberais também, o Molina. É verdade, o Molina. E, enfim, e aí o doutor Hebe nunca falou nada, nunca, nem o Luiz Fernando. A única incidente que quase houve, foi logo no começo, eu contratei o Dirceu Brizola, que era meu amigo, era do partido e tudo, né? E o Omar Vittar, que era o superintendente, ficou sabendo, porque ia lá no departamento do pessoal, ficava sabendo. Aí ele foi falar comigo com muito jeito e tal. Sabe, o que é? Você fez uma contratação complicada. O que houve? Sério que é? Ele falou. Eu falei, eu já vi que tinha problema, né? Ele disse, não, porque essa pessoa é subversiva. E ele, o Omar, não sabia de mim, né? Embora eu nunca tivesse escondido. Então o Omar me fez essa observação e ele estava querendo que eu descontratasse. E nós tínhamos que ir falar com o Luiz Fernando, que é quem tomava conta do jornal, filho do Dr. Heber, e o Luiz Fernando ficava no escritório na Rua da Quitanda. Eu, então, fui incumpridando a conversa com o Omar para chegar no Luiz Fernando, porque aí eu já via logo se era isso mesmo ou não, também eu já iria embora e tudo, né? Aí subimos, o Omar queria ter encerrado isso antes, né? E eu falei, aí eu cumprimentei o Luiz Fernando, e disse, pois é, Luiz Fernando, estou aqui com um problema já logo no começo, e o Omar preocupado, né? O que houve? Ele falou, não, eu contratei uma pessoa, mas eu com medo, né? Contratei uma pessoa e o Omar fez restrições, disse que ele é meio de esquerda. E eu disse, mas como é que ele chama? E eu fiquei enrolando, não queria falar o nome, né? Eu falei, mas é uma boa pessoa, um chefe de direito, casado, tem filhos. Aí o disse, tá bom, mas como é que ele chama? E eu fiquei enrolando. Aí eu disse, como é que ele chama? Eu falei, Dirceu Brizola. Falei, como é que ele está? Ele está bem, está bem. Falei, traz ele aqui para bater um papo. Você sabe que nós somos inimigos, né? Falei, sei disso. Falei, então quero vê-lo. Você sabe que o Miller não era meio comunista, Miller. O Miller era comunista mesmo, da UJC, da União da Juventude Comunista. E aquela irmã dele, que também depois trabalhou no jornal, a Vera, me disse, essa era comunista mesmo. Bom, eu sei que eu levei o Dirceu lá e eles conversaram e tal, enfim. E aí, selou. Você tinha um político de direita, conservador, que tinha um jornal, né? E tinha empresário, tinha corretores de valores, enfim, puro sangue, era um conservador puro sangue. E ele monta um jornal cheio de comunistas. E esses comunistas fazem do jornal o jornal mais respeitado na América Latina nessa área de economia. Bom, eu lembro que quando o Domingos Cavallo era ministro da Economia lá na Argentina, ele dava entrevista pra gente. A gente na Argentina era recebida ali pelos empresários e pela equipe econômica ali com toda coisa para atender a gente. Quer dizer, isso hoje não existe. Não. Você sabe, Mara, o que eu acho, entre os fatores que contribuíram para o sucesso da Gazeta Mercantil e o respeito que ela granjeou de todo mundo, é que havia uns dogmas, umas regras que nós seguimos. Não eram escritas, não. Depois, mais tarde, o Molina parece que escreveu e tudo, mas eram regras orais, né? Quer dizer, primeiro, não era para dar opinião. Jornalista não tem que dar opinião, tem que perguntar o que está acontecendo, e a opinião é do leitor. Ele não é burro, ele forma a sua opinião. Ele diz o que está acontecendo,
E eles, eu concordo com isso, eu concordo. Então não é para o jornalista. Hoje ficou todo mundo da opinião. Eu não consigo mais ver o que é notícia. Enfim, esse é um dos motivos da crise da imprensa. E esse era um fator. O jornalista tinha que saber do que estava falando. Daí eu criei as especializações. Treinava as pessoas, eu fiz convênio com a Unicamp, fiz convênio com a GV, trouxe um bando de grandes economistas para dar aula, fiz um curso. É verdade. Eu fiz alguns desses cursos. Tinha um curso mesmo, tinha a Maria da Conceição dava aula no curso, o Carlos Dessa dava aula, o João Manuel, o Beluso, enfim. Então, tinha que ser especializado para não falar bobagem, saber o que perguntar, tinha que aprender a saber o que era um balanço, e tinha que ouvir as partes. Sempre ouvir as partes. E assinar. Todos vocês assinavam matéria, todos. E era muito raro na imprensa jornalista assinar. Né? Era um privilégio de alguns e tal. Eu não, todos assinavam a matéria. Quando não assinava, porque a matéria era de outro, ele era citado na matéria. Então, o jornal tal disse para o jornalista Mara Luque e tal. Né? Não era assim? Era. Então, esse conjunto de fatores, a lealdade dos jornalistas, a competência, o caráter deles, mais essa coisa do Dr. Ebert e a família dele serem desse jeito, Luiz Fernando e tal, e essas regrinhas que são muito importantes, né? A Gazeta foi crescendo, o país estava precisando disso, tanto que depois ela gerou o documento dos 8, os empresários mais importantes do Brasil, e foram eleitos, ninguém votava no Brasil, a Gazeta Mercantil fez uma eleição. É verdade. Eleição secreta, voto secreto. Eu me lembro que quando chegavam os votos eram botados numa urna, lacrados. Do dia de abrir a urna, eles iam para um hotel, os 3 jurados, que eram 3 colegas nossos, eles iam para lá, ficavam incomunicáveis, e depois nos chamavam, a Luiz Fernando e a mim, para contar os resultados. Não dizia detalhes, dava os resultados. E aí surgiu o grupo dos empresários mais admirados, mais respeitados, e que eram 10, mas 2 não podiam por razões compreensíveis, e ficaram 8, que resolveram, com a nossa ajuda, sugestões nossas, fazer um documento. E o que eles pensavam, a que eles tinham vindo. E eles estavam muito preocupados, a economia ia mal, o país estava uma ditadura muito chata, muito dura, e naquela época, mano, não tinha ninguém que se conhecesse, fosse empresário, fosse o que fosse, que não tinha algum conhecido, um parente preso, fugido, morto. Então, havia uma atmosfera contra aquilo que estava acontecendo, né? Então, isso tudo... E a economia com dificuldades, de né? grande dificuldade. E aí os empresários aceitaram a ideia de fazer um documento. E nós oferecemos ajuda. Eu sei que eu participei, não das ideias, mas eu escrevi a máquina ali. Manuel Cardoso de Melo e o Luiz Gonzaga Beluso foram os 2 economistas que, com a minha ajuda e tal, fizeram as entrevistas todas e depois escrevemos, eles escreveram, eu datilografei o documento dos empresários, que depois checaram, era isso mesmo e tal. Foi uma mágica, porque juntou cada um que não pensava diferente, mas nós tiramos a essência do que eles diziam. E publicamos isso. E depois reunimos a imprensa inteira para divulgar. Isso foi feito porque nós queríamos lançar o Balanço Anual, que é uma publicação anual, e já tinha concorrentes, tinha o Quem é Quem da Visão, e tinha os Melhores e Maiores da editora Da Exame. Da Exame. E eu queria fazer mais um. Nós tínhamos mais informações, tinha um setor de analista de balanço enorme, mas era muito difícil, porque tinha
concorrência, dois grandes veículos. Então, nós fizemos, foi aí que começou o negócio da televisão. Porque a Gazeta tinha um programa na TV Bandeirantes. Foi por isso, porque eu me lembro que nós estávamos numa reunião e nós não tínhamos dinheiro para fazer publicidade e lançar um produto e tal. Estava junto com o pessoal da área comercial, uma reunião do comercial comigo, e estava lá um rapaz, como é que ele chama, meu Deus? Patrício Bentes, que era da área comercial. Eu disse, isso aí só se a gente comprasse um horário, eu disse, na boa televisão, fizesse um programa, 5 programas, vendia anúncio, e esse programa difundiria o balanço anual. E nós estávamos falando isso, mudamos de assunto, o Patrício saiu da sala, foi ao telefone e ligou para a Silvia Jafé, que é minha amiga até hoje, que era a pessoa lá da Bandeirantes, encarregada de fazer contatos conosco e tal. Daí depois o Patrício volta, depois de um certo tempo, e disse, tudo bem, viu, o seu Bandeirante topa. Topa porque ele vai fazer esse programa. Que legal. Que aí nasce o Crítica e Autocrítica. Aí ela por um nome. Aí o comunista tem a coisa da crítica e autocrítica, que é uma coisa... Aí eu chamei de Crítica e Autocrítica. Na hora ali. Mas não era para eu apresentar, era para contratar uma pessoa. Mas a Bandeirantes gostou tanto que o senhor João Saad, o presidente da Bandeirantes, ele estava com pressa. E aí, eu procurando um apresentador de TV mesmo, né, que eu não era. Aí ele não deu tempo. E tive que eu ir fazer. Aí eu fiz 7 anos. Nossa. De Crítica e Autocrítica. E virou um programa de maior importância. Porque quando terminou a série de 5, eu achei que ia encerrar. O senhor João, não, vamos continuar. E continuamos mais um tempão. Eu saí, fui trabalhar no governo com o Funaro, voltei, estava lá o programa no ar. Foi trabalhar lá, sucedendo o Dirceu Brizola, a Lília Vetfib. Você, agora, pegando esse seu gancho do Funaro, você trabalhou com o Funaro. Quer dizer, você pegou o governo Sarney, governo da redemocratização, que foi muito importante, enfim. Sarney fez 93 anos agora, recentemente, e é impressionante. A festa dele foi muito concorrida em Brasília e estava lá Flávio Dino, que é um adversário político do Maranhão, Lira... enfim, políticos da oposição, do governo, estavam todos lá, o que mostra que Sarney ainda tem uma força política ali muito grande. Você trabalhou nesse governo, você estava lá quando saiu o primeiro plano econômico, os fiscais do Sarney. Eu queria que você fizesse um balanço para a gente daquilo que você viveu e de hoje, como é que está. A economia brasileira patina e não consegue. Ela tem momentos que ela cresceu, no primeiro governo Lula, ela teve um crescimento, mas não se manteve. No próprio governo PT, ela já deságua, enfim, ela não consegue. Você tem essa visão privilegiada, inclusive participando de um governo da redemocratização. Primeiro te dizer que trabalhar no governo Sarney, na época o governo era muito, falavam mal dele e tal. Eu acho que a história já começa a fazer justiça a ele. Ele foi presidente por acaso, daquela tragédia da morte do Dr. Tancredo. Ele foi, como ele me disse, eu não estava trabalhando com ele ainda, eu fui levado para um café da manhã assim que ele assumiu. E ele me disse, era um café para conversar, porque ele gostava muito do Getúlio Bittencourt, que era nosso colega, e ele gostava muito do Getúlio. E o Getúlio me levou lá para tomar um café com ele. Porque ninguém queria entrevistar o Sarney, né? E ele falou, você sabe que eu ficava fazendo aqui, Mira? Eu disse, não, meu presidente. Ele disse, não, eu ficava corrigindo português de decreto. E ainda brincou, ainda bem que eles erravam muito, e eu tinha muito que corrigir.
Então, ele foi, mas eu fui testemunha. O Funaro, por quem eu tenho uma lembrança muito terna, o Funaro saiu brigado com ele e tal. Mas mesmo assim, ele fez bobagens e tudo, mas no atacado ele passou para a história, está passando para a história como um grande democrata, o jeito que você não ouve falar em perseguição dele, você não ouve falar em censura, enfim. Então o Sarney permitiu que se tentasse, naquele período, os militares ainda estavam muito ativos, né? Muito ali, porque foi tudo uma negociação árdua, né? O Sarney assumiu com a morte do Tancredo, porque a morte do Tancredo, o Tancredo foi um acerto dele com o Figueiredo. Eles sabiam que iam perder e o Tancredo fez uma célebre viagem. O Figueiredo foi para Minas e ele era governador de Minas. E aí eles viajaram juntos no avião e ali acertaram as coisas, né? Então eles aceitavam o Tancredo, mas não aceitavam o Sarney, até porque eles achavam que o Sarney traiu, enfim, que o porque Sarney foi da Arena, era da Arena, né? Enfim. Mas foi um momento que a economia brasileira andou um pouco. Eu, de fato, acompanhei isso tudo, desde antes da redemocratização, de um posto privilegiado, que era a Gazeta Mercantil, então eu tinha acesso a todo mundo, e o negócio da televisão, então me deu uma notoriedade enorme, e eu podia falar com as pessoas todas. Me lembro do doutor Ulisses dizia, saudoso doutor Ulisses, dizia que participar do Crítica e Autocrítica era uma moeda de troca. Enfim, então eu tinha esse acesso privilegiado aos economistas, aos ministros, ao próprio presidente que inventou que eu entendia de congelamento, eu não entendia. Ele me chamava sempre para perguntar essas coisas e tal. Eu acho, Mara, que o Lula fez 2 bons governos, os primeiros. O primeiro e depois o segundo. O Lula não é o PT, o Lula é mais que o PT. Eu vou dizer para você, o Lula é um gênio. Veja bem, o sujeito era muito pobre. Muito pobre. Nasceu lá, num lugar, no sertão. Veio de Pau de Arara com um monte de irmãos e Dona Lindu, a mãe dele. Tinha um irmão comunista. Ele nunca foi. Nunca foi. O irmão dele era chamado Frei Chico. Frei Chico. Que eu conheci e tal, era uma grande figura. Tentou fazer o Lula comunista, não conseguiu. E ele, mas é um gênio. Esse jeito que veio do Pau de Arara, depois virou presidente, foi trabalhar na Vilares, perdeu um dedo, olha que tragédia. Gente pobre, um monte de irmãos, passou fome. Ele conta que ficavam todas as pessoas, os filhos da Dona Lindu, dormiam num quarto, todos eles, as filhas, os filhos. E ele fez o curso do SESI, ou do Senai, não sei, e ele era o filho do orgulho da Dona Lindu, porque finalmente ela tinha formado um filho. E, claro, fora as tragédias dele, não bastassem essa. Ele deu o dedo, analfabeto, pobre, fez o curso, casou, ficou viúvo, da primeira mulher dele, ficou viúvo. Depois ficou de novo, mas aí ele já era presidente e tal. Então, o sujeito desse, que quando ele começou, a gente ria e brincava, porque ele falava errado. Ele dizia menos isso, menos aquilo. E a gente via uma gozação, e ele tentou 3 vezes, e numa ele entrou. E fez um bom governo, Eu acho que ele era gênio. Tem que admitir que esse cara é um gênio. Porque ninguém com essa biografia chega onde ele chegou, se não for uma inteligência privilegiada e tal. Independentemente do que se ache dele. Na minha opinião,
O Lula não faz um governo para a Avenida Faria Lima. Ele faz um governo para os pobres. Não só para os pobres, mas ele sabe o tamanho do Brasil, a importância que o Brasil tem, tanto que ele testa essa importância e ele tem esse reconhecimento. Esses presidentes todos que recebem o Lula, recebiam na outra vez também, não é agora que eles estão recebendo porque o antecessor era esse imbecil do Bolsonaro, não. Eles recebiam o Lula, recebem porque sabem que ele é um homem de uma inteligência, enfim. Mas, Miller, você fala, ele não faz o que a Faria Lima quer. Mas o primeiro governo dele, ele colocou Henrique Meirelles no Não, ele negocia com eles, ele não faz o governo que eles querem. Mas é um negociador. É um grande negociador, habilíssimo. Então, porque o que eu pessoalmente acho, e acho que mais do que eu, o Lula sabe, que o Brasil é um país com o tamanho do Brasil, com as riquezas que tem, né? Com o povo que tem, povo generoso. Agora que surgiu esse negócio de radicalização e tal, temos uma direita surpreendentemente forte, eu não sabia que já era tão forte assim, enfim. Mas o Brasil tem um potencial enorme e eles não deixam a elite brasileira, como dizia o Darcy Ribeiro, que é uma das piores coisas que o Brasil tem, é a elite dela. E é mesmo. É muito ruim a elite brasileira, muito ruim, retrógrada, medrosa, pensa com a cabeça dos americanos, e é difícil, né? Então, mas não reconhece esse país. E os americanos não querem mesmo que o Brasil cresça. Porque imagina, aqui é o sul do Rio Grande, um país desse tamanho, as potencialidades que tem, se crescer e ficar um grande rival, é um problema para eles. Ô, Miller, e você está tocando num assunto que me faz lembrar o Ciro Gomes. Ciro Gomes, até durante a campanha, ele falou muito nisso, de que o Moro, de que a Lava Jato foi uma invenção americana, porque havia uma intenção, era uma coisa intencional, e ele foi, muita gente, enfim, não levou isso a sério, levou isso como teoria da conspiração e tal. Você acha que isso tem que ser levado a sério? Tem, seríssimo, seríssimo. Esse Moro, como disse agora o ministro Gilmar Mendes, foi um mau juiz, um mau advogado, um mau jurista, não sabia direito o que era um processo. E o Moro, eu estou convencido, e com os elementos de informação que eu tenho, e tinha na época, ele foi treinado nos Estados Unidos. Destruíram, porque você faz, tá bom, você quer, vamos supor que tudo aquilo era corrupto mesmo, né? Você prende os corruptos, mas deixa as indústrias. Não, eles destruíram as indústrias. O Brasil era um grande protagonista na construção. E destruiu a Odebrecht. Prende o cara da Odebrecht, mas não as empresas. Ficou um grande desemprego. Quer dizer, ele fez uma coisa, a coisa da Petrobras, prende os caras da Petrobras, julga e prende, mas não destrói a empresa. Fez a Petrobras ficar mal no mundo inteiro. Enfim, eu acho que... Quem é que disse isso? Ciro Gomes. Acho que Ciro Gomes. O Ciro Gomes fala quase tudo certo. Ele só tem um temperamento ruim, mas ele fala quase tudo certo. É um sujeito muito inteligente, conhece o Brasil, conhece a economia, tem um temperamento difícil, mas é uma figura respeitável. E ele diz isso, eu acho que ele tem toda a razão. E a gente vendo hoje as viagens do Lula, né? No exterior, as viagens internacionais, quando ele vai falar com a China, quando ele se aproxima, quando ele fecha alguns contratos em yuan, quando ele começa a colocar o yuan como mais uma opção e ele começa a tirar essa hegemonia americana das negociações, a gente começa a fazer umas ligações. Quer dizer, talvez Lula foi atacado, criticado pelas declarações que deu, de que estavam erradas e tal, mas talvez não esteja tão errado assim, né? Talvez Lula esteja vendo coisas
como é um gênio, como você mesmo falou. Quer dizer, hoje é complicado a gente reconhecer isso, porque você fala que é um gênio, aí vem um monte de ataque, um monte de extremista. Isso não quer dizer, enfim, esse reconhecimento que você faz é um reconhecimento, você acabou de dizer. Enfim, talvez ele esteja vendo coisas e ache que, de fato, esse reposicionamento do Brasil internacionalmente seja algo fundamental para o desenvolvimento brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. E ele sabe disso. E eu acho que agora, recentissimamente, ele tem falado até demais. Não sei se ele está muito cansado e muito ansioso, porque ele está vendo o que estão fazendo. Essa coisa do câmbio do Banco Central Independente e essa taxa de juros, isso é um golpe. Isso não é política, isso é golpe. Porque enquanto tiver essa taxa de juros, ninguém vai investir. E aí o governo não vai andar, a economia não vai andar. Então eu conheci muito o avô. É isso que eu ia falar, Roberto Campos, avô do Eu conheci, convivi muito com ele, falei várias vezes com ele. Era um homem brilhante, de grande cultura, muito reacionário, conservador. Mas, Miller, eu li recentemente, há alguns meses, um livro que a Rosa Freire da Aguiar, que você certamente conhece, que é a mulher viúva do Celso Furtado, ela editou um livro das correspondências do Celso Furtado. E um dos capítulos era a troca de correspondência do Celso Furtado com o Roberto Campos. E eles tinham uma admiração mútua, e são dois campos opostos, completamente opostos. Roberto Campos, inclusive, convidou Celso Furtado para trabalhar com ele, enfim. Havia uma admiração. Hoje isso é impensável. É impensável. A Maria da Conceição tinha por ele, sobretudo pelo Dr. Bulhões. E o Dr. Bulhões por ela, um grande respeito e tal. E o Roberto Campos, apesar de ser muito conservador, mas ele sabia tudo, né? Ele sabia... Fez um belo livro, não sei se você viu. A Lanterna na Popa. Lanterna na Popa, né? É um tijolaço, assim, muito bem escrito. 2 volumes. Hein? São 2 volumes o livro, né? Com um belo título e o título é magnífico, Lanterna na Popa, né? Você acha, então, que o banco... Porque você é um cara que falava por décadas com grandes empresários brasileiros, com banqueiros, a Gazeta Mercantil, banqueiros, empresários, enfim, financistas, economistas, reverenciavam a Gazeta Mercantil, iam nos eventos, almoçavam lá, enfim, tinham um enorme respeito. Você conheceu essas pessoas de perto, acompanhou a economia. Você acha que Roberto Campos Neto está errado? Você acha que um banco central autônomo é errado? Eu acho. Sério? Eu acho que o Banco Central Autônomo é uma invenção, mas não tem, pode ser funcionar, e eu tenho dúvida que funcione, que seja bom para a economia americana e de outros países. Não precisa de ter um governo direito, eleito pelo povo. O Banco Central não foi eleito pelo povo. Que negócio, em nome de quem eles pagam a taxa de juros dessa? O sujeito sozinho ali, com um bando de apaniguados, resolve definir o futuro da economia brasileira, está na mão desse cara. Não é justo, não é compreensível isso. Por que isso? Porque tem a tal da autonomia do Banco Central. Uhum. Se não fosse isso, lei, né? É lei. Mudaram a Constituição para isso. Isso foi um dos legados do posto Ipiranga, né? Porque esse aí sabia o que estava fazendo. Bolsonaro não. Bolsonaro sabia negócio de joia, essas coisas. Mas Você chegou a conhecer Bolsonaro? Ei? Você chegou a conhecer Bolsonaro na época dele de deputado? Não. Vivi com ele uma vez rapidamente e tal. Você imaginava que um dia o Brasil poderia passar por uma experiência Não. O dessa? que o Bolsonaro me fez compreender foi, para minha surpresa, coisa que o Lula já sabia. O Brasil é uma sociedade profundamente conservadora. Mas mais do que eu imaginava, mas muito mais. E aí nasceu essa direita raivosa que tem, né? Porque eu convivi com o de direita, o próprio Roberto Campos, o Dr. Ebert, mas eram homens de bem, né?
O Sarney era um homem conservador. Mas não era essa coisa. O Bolsonaro destampou essa coisa. Paulo Guedes não é nada disso. Paulo Guedes é um reminiscente da escola que ele fez de Chicago. Ah, do Chicago's Boys. Chicago's Boys. Mas tinha o grande economista, que é Milton Friedman. Milton Friedman. E ele aprendeu isso aí, tentaram fazer lá no Chile, deu uma besteirada, que nós conhecemos, também na ditadura. Mas ele sabia o que ele queria. O Bolsonaro não sabia. O Bolsonaro ia ficar no poder, fazer as besteiras dele, pegar um dinheirinho. E agora, Miller, como voto? Porque você falou assim, Lula parece estar ansioso. E parece mesmo, essa é a impressão que eu tenho, de que ele está ansioso, principalmente porque venceu com uma diferença de votos pequena. Eu acho que isso preocupa todos nós, uma vez que do outro lado a gente tinha a extrema-direita, né? E que fez o que fez durante 4 anos e ainda assim conseguiu angariar uma votação expressiva. O que você diria para o Lula? Quem sou eu a dizer? Não, agora, se eu estivesse lá perto dele e pudesse dar um palpite, eu diria para ele poder maneirar um pouco as declarações, baixar um pouco o tom. Acho que às vezes ele está meio fora do tom. Essas últimas declarações sobre a guerra, sobre o papel dos Estados Unidos, embora eu concorde com ele, não é para cutucar onça com vara curta, né? Mas ele sabe o que está fazendo. O Lula é um ardiloso, agudo, esperto, mas a minha impressão é que ele está um pouco fora de tom. Você conversava com Lula durante a presidência dele e antes da presidência, quando ele era líder sindical? Sim, nós fizemos Você lembra, a Gazeta Mercantil tinha uma seção uma editoria de trabalho. É um jornal dos empresários, tinha uma editoria de trabalho. E o Lula foi um dos primeiros a dar entrevista lá. E você, quando conheceu ele, enfim, conversando com ele, você já imaginava que ele um dia seria presidente? Ou te surpreendeu? Não, não. Eu tinha o grande amigo meu, Samuel Pinheiro Guimarães, embaixador memorável do Brasil, ele me deu um livro sobre o Lula, muito interessante sobre a vida dele, escrito por uma jovem. O livro chama O Lula, um Filho do Brasil. Eu vou lembrar o nome dela. Ela fez uma pesquisa enorme. Ela entrevistou o Lula, a família Lula, a família Silva toda, e depois fez um livro. Eu li esse livro e fiquei muito impressionado, porque ela conta como é que surgiu o Lula. A coisa dele pela dona Lindu, que foi uma grande mulher, né, mãe dele, e a coisa que ele tinha por ela, admiração, e era uma mulher que os filhos recebiam o salário, davam tudo para ela. E ela distribuía não conforme eles mereciam, conforme eles precisavam. Ela habitava tudo isso, ninguém se metia nisso. Então, se um filho tivesse precisando mais, ela dava mais para aquele. É uma coisa comunista isso, né? Mas Lula não é comunista. Era uma mulher generosa, sábia, e sofreu muito com o marido, enfim. E você acha que hoje existe um risco dessa extrema-direita voltar ao poder? Quer dizer, como é que você vê o encaminhamento das coisas atualmente? O que mais te traz apreensão? Olha, Mara, eu estou muito preocupado por causa dessa taxa de juros. Para mim, isso é parte de um golpe, né? Você realmente acredita nisso? Porque eu achava que não. Agora eu já estou mudando. Conversando com você, já estou mudando aqui minha coisa. Não, por que fazer um juro desse tamanho? Não tem lugar nenhum do mundo com esse tamanho de juro. É absurdo, não tem sentido isso. Mas não enfim, não é porque tem uma meta de inflação e ele tem que... A inflação está cadente, está caindo.
Tem problema de demanda reprimida, porque não estão comprando nada porque não tem dinheiro. Então, eu acho que se a economia brasileira crescer, a direita perde. Se a economia brasileira não crescer, e eu acho que essa coisa da taxa de juros faz parte de um plano maquiavélico para deixar a economia, para o governo Lula não dar certo. E você acha que qual é o risco do governo Lula não dar certo? Corre, se tiver essa taxa de juros, não vai dar certo. Se qual é empresário, Mara, que vai investir com uma taxa de juros de 13 e pouco por cento, no mundo não tem juros. O Brasil é um dos países campeões de taxa de juros. Pois é, mas a gente teve taxa de juro alta no passado, o Brasil convive com taxa de juro alta há muito tempo. E houve momentos em que a gente viu uma confiança no país, mesmo com taxas de juros até mais altas do que essa que estão. Mas você via no futuro, a curva de juros, ela apontava para uma queda e havia uma confiança. O que falta para vir essa confiança? Você acha que é só a taxa básica de juros? Porque o meu ponto é o seguinte, o Brasil já teve taxa básica de juros, Mília, de 49%. Quer dizer, isso no governo FHC, ali por conta do plano real, enfim. E houve um momento que, mesmo com taxas de juros muito altas, havia uma confiança. O que falta para recuperar essa confiança no país? Não, primeiro foi esse período aí que pôs para fora a extrema-direita e tudo, né? E é metade da população, né? É assustador. É assustador, né? Nós não estamos céu de brigadeiro, não. E nessa circunstância, a taxa de juros desse tamanho prejudica muito, especialmente mais do que em outros momentos. Né? Porque se a economia brasileira crescer, cresce o governo, cresce a democracia, né? E o Lula é um democrata, isso ninguém pode negar. E eu acho que ele, nos governos dele, foi bons governos, a história está aí mostrando. Acho que ele não fez direito, fez menos do que devia com a indústria. E parece que agora ele quer cuidar da reindustrialização do Brasil. Você acha que Alckmin no Ministério da Indústria foi um acerto, uma boa colocação do Lula? O Geraldo Alckmin? Olha, eu não entendi quando ele escolheu o Alckmin. Mas eu, como era o Lula, falei, ele deve saber o que está fazendo. Porque recentemente conversei com o Rui Falcão e ele deu uma entrevista aqui para o canal e ele falou, eu era contra, ele sempre se posicionou contra. Ele falou, depois tudo bem, acertaram, é isso, eu aceitei e tal, mas ele no começo ele era contra. Você eu fiquei muito assustado, mas era o Lula, então ele sabe o que está fazendo. E acho que foi bom. Lembrando o outro governo, ele escolheu o Zé de Alencar, que era o industrial, né? Foi presidente da FIENG um tempão e tal, e foi um magnífico vice-presidente, né? Agora ele escolheu um cara de centro-direita, né? Era o Alckmin, que está lá fazendo, deu a ele grandes poderes, não enche ele, não apurrinha ele. E então eu acho que ele acertou. Se tivesse outro Zé Alencar, eu acharia melhor. Ô Miller, e o PSDB? Você conheceu muito Fernando Henrique, Serra, enfim, toda aqui Mário Covas. Você conviveu com Mário Covas, enfim, e conhece com Covas bastante. Eu convivi desde Santos. Ah, é verdade. E, enfim, e tem conhece bem, inclusive o nascimento ele dos tucanos. O que aconteceu com o PSDB? Porque o PSDB ele vai perdendo uma importância, vai perdendo uma importância. O que aconteceu com o PSDB e qual o futuro do PSDB? Eu acho, Mara, que eu nunca parei para refletir muito sobre isso, mas eu acho que o que é o PSDB? É uma dissidência do PMDB. Os quadros
brilhantes do MDB, por causa do Quércia, resolveram fazer um outro partido. Acabou que esses caras foram morrendo, ou perdendo, ou ficando velhos. Aí veio essa turma aí que não é de nada. Não... Que turma? Que turma? Esses que estavam agora, que perderam a eleição em São Paulo. Dória? Dória é um desastre. Dória é um fenômeno desse tipo, né? É um dandy. Você não vê mais um futuro para o PSDB? Você acha que o PSDB difícil. Se perdeu? Eu acho que sim. Muito difícil, porque ele não tinha raízes, né? O Miller, e a direita? Você sabe que eu tenho uma amiga muito petista e ela fala assim, Mara, a gente tem que reconstruir a direita, porque não pode deixar a direita na mão da extrema direita. Tem que ter uma alternativa à direita para ter uma democracia. Mas quem seria essa direita? Essa direita que não é a extrema direita, enfim, é uma direita que você conheceu, que você conviveu e que você trabalhou junto. Eu espero que surja alguém, mas eu não estou vendo. Estou vendo mais essa gente fisiológica, né? Mas essa sua amiga tem razão. Nós temos que fortalecer uma direita democrática para dialogar com a esquerda, para criar um ambiente democrático, como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos, não. Quer dizer, um ou outro, né? E militares? E militares? Como é que você viu o 8 de janeiro? Onde você estava quando você viu o 8 de janeiro e que você se deu conta do que estava acontecendo? Você ficou preocupado? Foi uma outra surpresa parecida com o que eu tive quando eu descobri que a direita tinha esse tamanho, né? Ora, é evidentemente uma tentativa de golpe, com a cumplicidade da cúpula do militar, cúpula do exército, cumplicidade óbvia, né? Que em boa hora o Lula trocou, esse cara que saiu daqui, me parece, eu vi o discurso dele, muito bom. Militar é militar, não tem nada que se meter em política e tal. Então, eu acho que hoje está ficando cada vez mais claro que foi uma tentativa de golpe mesmo. Tem esse rapaz que está preso e que foi ministro do... Anderson Torres. E vai chegar no Bolsonaro. Pode não fazer nada, mas vai chegar. Ou então vai acontecer o que aconteceu com o Al Capone nos Estados Unidos. Ele acaba sendo pego por uma... Eu li esses dias que essa coisa da vacina... Da falsificação da vacina. É um escândalo, uma coisa horrorosa. Que essa coisa pode ser o Fiat Elba dele. Se você é muito jovem, não sabe a história do Fiat Elba. Eu sei. Então, foi o que derrubou o Collor. Eu sei. E ali ele não tem escapatória, né? Que ele mandou falsificar, está vindo à tona tudo isso. Agora vamos ver se ele apresentou esse atestado falso para entrar nos Estados Unidos. Só pode ser feito, senão não pode entrar lá. Nem presidente, não pode entrar lá. E ele entrou várias vezes. Mas ele é um desvairado, né? Um sujeito. Agora, o que mais impressiona é exatamente isso, quer dizer, o país passar por 4 anos e ele, enfim, você ter fez o desastre que fez e ainda assim ter tantos votos, né? Ter tantos votos e hoje mesmo você tem... Esse é um ponto, Miller, voltando ali à história da Gazeta, que muito nos ensinou, enfim, a Gazeta era um jornal feito por comunistas e que todos os empresários e mercado e tal respeitavam, admiravam e seguiam ali as informações que estavam ali, quer dizer, e hoje, cadê essa direita que pensa, sabe? Subiu, não sei o que vai acontecer, mas subiu. Agora não tem. Eu me lembro, eu almoçava com frequência com Antônio Hermílio de Moraes. Grande figura, né? Brasileiro, patriota, corajoso, filho do senador, né?
Cara, você está lembrando de uma época da Fiesp, que eu também cobri um pouquinho ali de Fiesp, que tinha o Mindlin, tinha o Antônio Hermínio. Antônio Hermílio. Grandes o nomes, Funaro. né? Grandes nomes passaram ali. Eu conheci o Funaro como repórter da Folha, cobrindo Fiesp. Acho que nas quartas-feiras tinha reunião plenária. Eu ia cobrir, tinha que cobrir. Era naquele prédio da Rua Maria Antônia. E eu acabei conhecendo todos os sindicatos, secretários dos sindicatos, enfim. E o Funaro. E você está preocupado hoje, então? Você acha que o país ainda corre um risco de uma tentativa de golpe? Se continuar essa taxa de juros aí, eu acho muito difícil sair disso. Essa questão da taxa de juros, eu acho que é o grande debate. Primeiro, eu acho que o grande mérito até do Lula, eu discordo um pouco da forma como ele coloca em relação ao presidente do Banco Central, mas acho que tem um grande mérito, e aí vem a genialidade do Lula, de trazer esse assunto para debate. Porque juros no Brasil, ele precisa de um debate já há algum tempo, né, Miller? Você vê, os Estados Unidos aumentaram agora, mas é muito menor que a brasileira, né? E tem deflação no mundo inteiro, boa parte dos países com deflação e tudo. Agora fica fazendo. O Brasil está perto de uma deflação. Você vai agora fazer um juro desse tamanho? É para não crescer, Mara. Você acha, então, que não é teoria da conspiração, que realmente existe uma... Não, é coisa da cabeça. Motivação. É da cabeça e das articulações do posto Ipiranga. Você acha que ele ainda tem influência? Não, ele foi ministro da Economia, né? Mas você acha que ele ainda tem influência no Banco Central? Não, mas ele foi quem criou essa coisa, a ideia do Banco Central independente e a indicação do Roberto Campos Neto, é verdade. Você acha que Lula está certo, então? Na questão do juros, sim. Eu só acho que o juro ele está certo em tudo. Não, eu acho que, por exemplo, ele está um pouco fora do tom da articulação internacional. Está certo no atacado, mas ele está saindo do tom, se atrapalhou nesse negócio da Ucrânia com a Rússia. Enfim, teve que voltar atrás porque percebeu que os americanos ficaram muito bravos e não é bom brigar com os americanos. Os Estados Unidos também estão mal, né? Porque esse presidente atual... O Biden. Que não deixa que veio, né? E o outro é aquele bandido, é o Bolsonaro deles, né? Que está lá tentando voltar, né? Gente que é acusado de estupro. E aquela sociedade moralista capaz de elegê-lo. É isso que você falou em relação ao Brasil e em relação ao mundo, né? A gente viu o mundo assim elegendo umas pessoas estranhas, né? Que não é a direita, esse é o ponto, não é a direita. Porque a direita, ok, você vai lá para o debate, se conversa e tal. O problema é a extrema direita, da mesma forma da extrema esquerda. Eu acho que é a desarrumação, Mara, e não fizeram no lugar nada, não surgiu nada, do mundo criado em Bretton Woods. Isso desarrumou tudo. E agora está tudo meio sem... E desarrumou por quê? Porque não só o progresso, a mudança, surgimento de novas nações, novas tecnologias. Então, a coisa acabou a Guerra Fria. Quer dizer, então, essa coisa a ONU com 5 votos só, cabimento, né? Isso é coisa da guerra ainda, né? Para conservar uma coisa da guerra. Então, isso não está mais certo, já tem... Então, agora, o que pôr no lugar ninguém sabe, né? E acho que é uma grande perplexidade no mundo por causa dessa... O que vem agora, o que nós pomos no lugar, e também uma perplexidade por causa desse fantástico avanço tecnológico, essa coisa agora fake news. Das fake news. Cara, eu vejo fake news, eu lembro de você e do Molina. Eu falei, imagina se Miller e o Molina, um jornalista que trabalhasse com os dois, passasse perto de alguma coisa minimamente errada, né? Que se tiver alguma informação errada. Eu lembro uma vez com o Molina, na redação, Molina, tal, tô com uma matéria assim.
Aí ele falou, não, mas isso aqui não é assim. Aí eu, não, Molina, mas o cara disse que é assim, assim, assim. Ele falou, não é assim. Eu falei, mas Molina, olha, é desse jeito, assim, assim. Ele falou, Mara, você está dizendo para mim que tem rabo de cachorro, orelha de cachorro, mas é um porco. Não dá, Mara, não tem isso. Vai reapurar isso daí. Hoje não existe essa apuração, né? Essa crise aí pegou a imprensa inteira, né? Com a coisa das redes sociais. Ficou tudo uma grande confusão. Ninguém sabe o que vem. Se vai ter outra vez o tempo do Cláudio Abramo, do Molina, não vai ter. O que vem ninguém sabe. Agora tem essa coisa das redes sociais, virou uma grande confusão, ninguém sabe o que vai ser. Agora tem a coisa da TI, né? Enfim, eu acho que nós estamos vivendo um período, pode ser longo, de grande desarrumação, confusão, e até as abóboras se acomodarem, vai demorar. Milha, Tintim. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigado a você por corajosa, quis ouvir as minhas opiniões. Você sabe, eu costumo dizer, eu sou admirador do Groucho Marx, porque ele dizia que ele desconfia de todo clube que o aceita como sócio. Que delícia conversar com você. Obrigada, viu? Obrigado a você. E você que ficou com a gente, fica ligado, essa é a estreia das Joias do Jornalismo, uma série que você pode acompanhar aqui no My News. É só clicar para ficar ligado, se inscreve, clica no sininho para ficar ligado com as novas entrevistas. Obrigada pela companhia e tchim, tchim.